achando Goblin. Vou usar isso. Quando estudar. Não, gente, já perdi. Já perdi, tá? Não, gente, eu sei que eu já perdi, mas nunca desista. É que nem... Eu acho que foi o Patati. Falou. Tenta. Nunca desista. Às vezes o seu erro tá bem próximo do acerto. Tá vendo? Não é só uma besteirinha, não. Aqui é ensinamentos. Aqui, ó, vai vender o que, ó? Vai vender encomenda real e vai mandar para fundo aqui.